Olá, hoje a gente vai voltar a falar de tênis. Falamos agora há pouco com o Tomás Beira e hoje a gente vai falar com ela, que é espiritualizada, parceira e muito versátil. Natural de Novo Hamburgo, a filha da dona Hildegard de seu Laura, é formada em Educação Física e pós-graduada em Metodologia de Ensino. A mãe do William teve sua vida sempre muito voltada ao esporte. Como esportista, chegou a jogar na Seleção Gaúcha de Vôlei. Foi uma das fundadoras do Gente Miúda da Sociedade Ginástica, gerente do OK Center por 7 anos, teve a sua própria escola, foi gerente do SESC de Novo Hamburgo por mais 7 anos e há 14 anos é supervisora de circulação do jornal NH, onde também é colunista de tênis. Com 26 anos essa coluna, hoje teremos uma conversa de peso com Ana Maria Kirch. Seja muito bem-vinda, Ana Kirch. Eu que agradeço. Preciso dizer que, bom, eu já teve no Conversa de Peso quando o Deja fez muito querido, fez esse trabalho maravilhoso com a gente aqui. Mas para mim tem um prazer muito especial porque poucas pessoas no mundo podem dizer que eu já fui gente miúda. É verdade. E tu é uma pessoa que pode dar esse testemunho, né? Sim, posso, tranquilamente. Provavelmente ninguém vai acreditar em ti, mas tu poderá falar isso. Já levei né? no colo, inclusive bom, já levei no colo. Bom, daí é por tua conta e risco, aí não posso fazer nada, né? Não, foi muito bom, foi prazer muito estar bom. contigo aqui. Igualmente. Poder contar um pedacinho da tua história. É. Ginasticana desde sempre? Posso dizer que sim, criada dentro da ginástica, minha mãe dizia assim, olha, só falta dormir lá, né? E aí um dia para ela eu disse, não precisa, porque na época do Gente Miúda eu fiz o primeiro acantonamento, foi o acampamento dos alunos grandes do Gente Miúda. Então eu disse para ela, que o dia que eu fiz, eu disse para ela, bom, estou realizada, agora até dormir, eu já dormi dentro da ginástica. Que maravilha. Como é que foi tua infância? Que Novo Hamburgo é a tua, Ana, daquela época de infância? Eu tive uma infância muito boa, porque nós morávamos, e eu voltei agora a morar na Vila Rosa, que era uma área muito gostosa e continua sendo uma gostosa de morar, onde a gente convivia com amigos, vizinhos, a gente frequentava a casa dos amigos, né? Subia em goiabeira. Meu pátio, eu aprendi a caminhar no Pio 12, porque nós moramos ainda, né, na frente do portão dos fundos do Pio 12, então a gente estudava com os irmãos maristas, que almoçavam, jantavam, frequentavam a nossa casa, então eu atravessava, o pátio era grande. Então, banho de chuva, pegar os brinquedos dos irmãos mais velhos, eu e a minha amiga, nós duas tínhamos a mesma idade, e os irmãos mais velhos a mesma idade. Então, carrinho de lomba, perna de pau, a gente pegava emprestado, né? E a luta, vamos se divertir, Bem o negócio moleca. era adrenalina. Sim, posso dizer que foi muito divertida a minha infância, eu brinquei bastante. E fez muito esporte também. Fiz. A partir dos 9 anos eu já comecei a jogar. Né? A gente jogava vôlei pelo São Luís, antigo São Luís, escola que não tem mais, né? Que agora é o Bispado. Depois pelo 25 e sempre pela ginástica, né? Representando tanto o município, jogos intermunicipais. Né? Então, sempre foi um time muito unido. Eu jogava desde nova, a gente acompanhava o adulto também. Então, sempre interagi, né? Mas não foi o único esporte. Eu posso dizer que esporte eu... Pois eu ia dizer, qual é o esporte que tu não praticou? Acho que lutas tu Lutas. comentou que não... Lutas. Mas fora isso... Fora isso, assim, ó, era aquele coringa que falta alguém para correr, não gosto de correr, mas tudo bem, vamos lá. Joguei Fazia futebol pela atletismo. Fevale. Fazia futebol. Sabe, joguei futebol também, Punho bom. vôlei, punho, eu cheguei a fazer um ano de experiência também. Nadei, fui professora, né, na época do Gente Miúda, nos intervalos, em janeiro e fevereiro, né, então como a gente era funcionária, cumpria horário, então eu dava aula de natação. Então era desde os pequenininhos até os grandões na piscina grande. Como jogador de vôlei. Vôlei mais. Mas Natação a tua paixão ainda. Eu acabei Foi me apaixonando. Foi. Eu frequentava as quadras de tênis em função dos meus primos, né? Do Marco, do Jorge e do Zeca Schmidt. E como a minha tia sempre só teve filhos homens, né? Então eu ia acompanhando ela. E como eu sempre fui metida junto, né? Então eu acabava dando dama de companhia e frequentava as quadras. Então eu conhecia as pessoas. Eu sempre fui de frequentar clube, não só a ginástica, né? Então eu frequentava tiradores, eu sempre fui muito envolvida com a comunidade em todas as ações. Então surgiu a oportunidade.
de começar a dar aula primeiro de tênis, porque eu tinha fechado a minha maternal. E aí era um trabalho com crianças bem pequenas, eram os bem iniciantes. No Aliança. No Aliança daí, né? Fui convidada pelo Cláudio Beira, na época estava entrando o pessoal de Porto Alegre. Estava começando ali a coluna. Eu comecei depois. Eu primeiro comecei a dar aula. E em função, sabe aquele assim, quando tu passa por alguém, era a hora, tava Lelo. São né? Mário e o Lelo jogavam sempre, Sim, todo sempre. Era ali. dupla, eu dizia que era dupla imbatível, né? O Lelo e o seu Mário. E tava o Lelo conversando com o Cláudio Beira. Sabe assim, quando tu passa por duas pessoas que estão, duas mentes pensantes, que nem eu digo, a gente em Novo Hamburgo tem muitas mentes pensantes. E aí eles passaram: o que tu faz de manhã? Porque eu só dava aula à tarde. Eu disse: cuido da minha casa, né? Já estava casada naquela época, tudo. Tu não quer fazer uma coluna? Eu disse: bom, não sei nem como, né? Eu nem lidava com computador. O Léo disse: não, isso não é problema, isso a gente ensina. Tu é conhecida, tu já frequentou ginástica, tu frequenta os outros clubes, tu tem acesso, tu tem amigos, né? Eu acho, vamos fazer uma tentativa? Eu disse: bom, tudo bem, né? Uma coluna. Só que quando eu assumi, eles simplesmente disseram assim: olha, a coluna é terça, quarta, quinta e sexta. Nossa. Eram 4. Eu disse: meu Deus, e agora? Eu me dou, mas não tem assim essa intimidade, né? Então, fiz um intensivo. E a cena do tênis era tão forte Era, naquele momento? eu dizia assim que muito envolvimento comercial. Graças a Deus, logo depois, nesse período, era o período que estava começando as empresas ver o tênis como uma oportunidade de negócios. Porque nós estávamos fortes na importação de calçado, o calçado estava grande, né? E as pessoas viam que eu não conseguia chegar no Rodrigo, porque normalmente a gente brinca, a secretária barra, né? Certo. Então tu deixava teu cartão, tu tentava e tu não conseguia. E se fazia um torneio, eu estava na quadra com o Rodrigo. E naquela época a gente fazia torneio assim, quem ganha, ganha uma cerveja. Não é muito didático agora, mas na época era, né? Então assim, quem ganha, né? Nós conseguimos muito patrocínio, o poder aquisitivo aqui estava bom, né? A parte econômica da cidade era muito boa na época. Então tu fazia um torneio que por partida, quem ganhava, ganhava uma cerveja. Para poder convidar aquele que perdeu para sentar e conversar e trocar cartão e dizer: vem tomar um café comigo. Então, muito negócio saiu de um torneio de tênis. E o pessoal se deu conta disso. Na época, nós tinha a Copa Macouros. A Copa Macouros, uma delas, que é a Winner, na época eu ajudava a Winner também, que era do Henrique Engel, do Carlos Afonso, do Jefferson. Então eu fui trabalhar com eles. Como eu fui para a Aliança, eles faziam mais torneio lá, fui lá trabalhar junto, né? Então assim, era muito envolvimento. A Copa Macouros, ela chegou a ter as 4 categorias normais, primeiro, segundo, terceiro de federação. Então quem era afiliado à federação jogava essas categorias. Tinha uma iniciante, então já era surgindo uma outra categoria. E uma Copa Macouros nós fizemos mais 3, que era executiva A, B e C, que era aquele dono da empresa que não poderia, na época, jogar com alguém assim muito inferior categoricamente para levar, ser debochado depois. Pô, ganhei do diretor, do dono da empresa, o cara não joga nada, né? Sim. Porque esses também estavam vendo o tênis como negócio. Então, o pessoal estava fazendo aula, queria jogar melhor, mas ainda não tinha condições de expor ele no torneio. E ele também não podia ficar de fora. Então, se criou, imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorias. Né? Essa é um pouquinho mais fraca. É o nosso golfe. E na categoria C, eu nunca me esqueço desse torneio, porque uma das várias Macouros que teve, tinha 90 inscritos na C. Na última, ou seja, na 8ª categoria. 90 inscritos. Então era muito competitivo. Eu fazia Copa Verão, que começava no verão e eu terminava abril e maio. Não é Copa Verão, já entrava a próxima estação junto, né? Imagino que como profissional, para ti não foi um problema tu trabalhar com ginasticana, que tu ia trabalhar, ser uma aliancista profissional. Não vi. Mas quando tu começou a escrever a coluna lá em 91. As pessoas não viam exatamente dessa forma, né? Existia ainda uma rivalidade centenária aí, né? Sim, é aquela discreta, né? Velada, mas existia, com certeza. Tu sofreu isso na pele?
Sim, na época sim, porque como em vez de uma eu tive que fazer 4, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a visitar as turmas de tênis, que são aqueles leitores do jornal que normalmente ficam do lado de fora do jornal. Porque quem vai para o jornal é o Lucas, é o Ivan Clay, é o Zeca Schmidt, né? Aquele que está jogando. Ele joga, mas ele não é um destaque. Então a coluna começou a se voltar para esse público que joga uma vez por semana, que tinha suas turmas, que o tênis era o motivo de se juntar, de fazer negócios, de congregar. E esse é o meu público. É aquele jogador que é o leitor, que participa das turmas, que joga os torneios amadores, porque os outros já têm espaço no jornal, na parte da redação do editorial de esporte. Então, o meu é aquela criança que está começando, para incentivar ele a continuar, os primeiros títulos daqueles pequenos, e aqueles que jogam na semana, a turma da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem turmas, né? Femininas, masculinas. Então, comecei a visitar uma a uma. Todos, o NH são 96 municípios de abrangência. Os que eu descobria que tinha turma de tênis, eu visitava. Foi para Tainhas, não? Não, Tainhas não é, não. Para aquele lado, não. Para aquele lado não pega. Vai pega até assim. lá o jornal, né? Tainhas não. Vai até São Francisco de Paula? São Francisco, sim. Tainhas eu fico um pouquinho antes. Né? Pode emprestar o jornal para lá. Então, assim, ó, se tinha, me avisava, eu ia lá e visitava. E aí, eu conheci muita gente, muitas experiências, era divertidíssimo visitar o pessoal. Claro, meu relacionamento familiar ficou um pouco comprometido nessa época, né? Tanto é que coisas aconteceram. Estava muito pé na estrada. Muito Mas envolvida. Era teu momento, né? Não, e era assim, querendo ou não, a maioria são turmas masculinas, então era eu jantando com 20, 30. Isso não podia dar certo, né? Dava certo, tanto é que deu até hoje. O que não deu certo, acabou. O marido não deu certo, mas esse é detalhe. Ana, como é que tu fez para ser também uma gestora executiva? Porque tu passou nesse período teve oportunidade de várias experiências profissionais. Participou de um up naquelas quadras da nossa FENAC. Tu participou da implantação das quadras de tênis lá do OK Center. As de pádel. As de pádel todas. As de pádel foi bem na minha época. Torneio com quantas? 400 duplas num fim de semana. De todo o estado e alguns ali, Uruguai, Argentina, nas beirinhas também vinham, Santa Catarina. Era um torneio que as pessoas vinham porque poderiam jogar a família toda, porque o pádel sempre foi muito familiar, né? Então, a família toda podia, já sábado à tarde, tá todo mundo jogando no mesmo espaço. Então, era um torneio muito disputado, porque nos demais locais, as academias no máximo tem 2 quadras, 3 talvez, né? Então, nós pedimos parceria com a Valau na época, algumas quadras que tinham para fazer a sexta e o sábado até início da tarde, para dar uma limpada nas chaves e depois ficava só lá no OK, porque eram 12. Né? Então, assim, fervilhava o OK naqueles fins de semana de gente de tudo que é lugar. 7 anos também. 7 anos. Em função de trabalho, de fazer parceria com o SESC, os funcionários, que eram meus parceiros, disseram, abriu uma vaga para gerente, nós vamos te inscrever. Foi bem assim. Nós vamos te inscrever. Não, eu estou muito bem aqui, mas o problema de trabalhar na OK foi um lugar assim, que é o mais valorizado. Lá, nossa, mora comigo. Mas chegou um ponto que eu não tinha mais recursos de crescimento, não crescimento lá dentro, mas Ana, não tinha mais uma bagagem que podia somar. Tu não estava mais desafiada ali, né? Não, eu tinha um desafio, mas eu precisava de mais argumento. Uau! Sabe, assim, a OK precisava alguém, talvez, com mais bagagem administrativa de gestão, né? Porque eu sempre fui muito de agregar, de juntar turma, vamos trabalhar junto, né? A gente vai dar um jeito, vamos resolver, né? E ali precisava talvez alguém mais pontual, tem que ser cobrado tanto, vamos cobrar tanto. Eu dizia assim, não, vamos dar um pouquinho menos, mas vamos encher, sabe? Talvez isso faltava um pouco. E eu sentia falta desse conhecimento em mim. Pelo Lau, ele nunca me perdoou de eu ter saído de lá. Ele sempre dizia assim, tu tá preta comigo, sabe? Uma coisa assim, sabe? Tu tá na fora. Mas
eu precisava ir para um lugar para ganhar mais conhecimento e eu dizia, eu volto, se tu quiser um dia eu volto, mas deixa eu pegar uma bagagem maior. Daí eu fui para uma empresa que nem o Sesc, que tem uma parte administrativa, uma parte burocrática, todo um protocolo. Tem uma cultura corporativa diferente. Né? Tudo é, sabe, diferente. As exigências do dia a dia são diferentes. Ou tá no papel ou não faz, né? Não era uma coisa de jeito. Então eu disse, não, vou fazer lá. Como é que é esse negócio do segundo maior meio frango do mundo na volta do intervalo hoje? E vamos falar de tênis, né? Sim, quem são os grandes nomes do nosso tênis aqui hoje numa conversa de peso com Ana Kish?